que está isolado na liderança do Campeonato Brasileiro, 11 rodadas pela frente, e o Palmeiras se aproxima do título do campeonato. Porém, para esse jogo de quarta-feira, né, inclusive o Abel Ferreira e o Veiga serão desfalques, nós temos aí uma tela com as ausências do Palmeiras para o jogo da próxima quarta-feira no Mineirão. Olha ali, o Everton Gomes na seleção, nas suas seleções, o Danilo, o Zé Rafael e o Gabriel Menino estão suspensos, o Rafael Veiga e o Jailson estão no departamento médico e o Abel Ferreira está suspenso. O Palmeiras fez hoje na academia de futebol, no seu CT, um jogo treino, né, entre jogadores considerados titulares, reservas, dividiram o elenco, colocaram o uniforme de jogo e tal, com arbitragem, fizeram ali uma movimentação nessa data FIFA. E o Palmeiras, um dos times do Palmeiras que tem grande chance de começar o jogo de quarta-feira, foi esse aqui, ó, Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez, Fabinho, Atuesta e Scarpa, Dudu, Breno Lopes e Rony, Geode. Então, bom, eu acho que assim, algumas substituições eram meio óbvias e são meio óbvias, né? O caso do Lomba no gol, o Luan entrando no lugar do Gustavo Gomes. É claro que o Palmeiras perde muito contra esses caras, mas sem esses caras, mas evidentemente esses são os substitutos. A questão é muito ali a dupla de volantes, né? Porque você perde Danilo e Zé Rafael e no mesmo jogo que você perde o Danilo e Zé Rafael, você já não tem os dois primeiros reservas. O Jailson já há muito tempo fora e o Gabriel Menino também. Então, claro que Fabinho é até uma incógnita, embora tenha entrado bem no final de alguns jogos, seja ótimo jogador, como a gente já viu nas categorias de base, mas é um jogo diferente, como titular, vai ser uma grande oportunidade para ele, evidentemente, e o Atuesta que ainda não conseguiu, acho que, entregar no Palmeiras aquilo que se esperava, o que se espera dele, e acho que também é preciso dar tempo para que ele possa entregar, basta olhar para o histórico de tantos jogadores no Palmeiras que, se dependesse de algumas pessoas, teriam entrado em listas de dispensas lá atrás. Então, é exatamente como o Rafael Veiga, para quem o Pascoal está apontando Veiga, Rony. Agora. O Veiga foi emprestado 2 vezes. Foi. O que eu estranho um pouco nessa escalação toda é o Breno Lopes. É engraçado, porque o Abel tem alguns jogadores que às vezes ficam muito tempo distantes, que acabam nem entrando, né? Que não ganham oportunidade entrando no banco, como, sei lá, acho que o Wesley, aconteceu com o Wesley também, aí o Wesley passou a entrar na frente na fila, mas não vem bem também, mas você tem o Tabata, né? Então, ou o próprio Lopes entrando e ele mudando a posição do Rony. Então, para mim, até porque ele não tem outras opções ali na dupla de volantes, o que eu mais estranho realmente é essa entrada do Breno Lopes. Merentiel em alta, né? Merentiel em alta, que poderia ser uma alternativa também para centroavante e o Rony mudando, mas talvez ele não queira mudar o Rony de posição, né? Talvez essa seja uma questão que nesse momento, pelo menos, o Abel não está imaginando fazer. E aí, Pascoal? Bom, ontem encontrei com o Marcos Rocha aqui, você Sim, também, encontramos com o Marcos aqui. Aqui nos estúdios, né? E o Marcos Rocha falou pra você não tocar o milho, você escutou o que ele falou? Falou. E aí eu falei o que pra ele? Não, você falou. O que eu falei pra ele? Você falou, se o Palmeiras ganhar do Galo. Com um monte de desfalques, eu toco no dia seguinte, vendo aqui. Você falou isso pra ele. Eu falei pra ele. Ele falou, não faça isso. Não faço não, que tem muito campeonato. Não faça isso, porque isso dá ingresia, vai dar problema. Eu também tem que tocar um hino, cigarro do Galo. Ele falou isso pro senhor, não falou? Falou, sim, senhor. E eu falei isso pra ele. Então tá bom. Não, só pra gente, só pra... Aliás, por gentileza, Pascoal, vamos mostrar aí a sequência do Verdão no campeonato? Pode ser, Fabrício da Fiel? Que eu acho uma coisa muito interessante. Olha lá, ó. Depois do jogo com o Atlético Mineiro, o Botafogo jogará no Rio de Janeiro com o Palmeiras jogará no Rio de Janeiro com o Botafogo, recebe o Coritiba, sai para pegar o Atlético Goianiense, tem clássico com o São Paulo, recebe o Avaí, sairá para jogar com o Atlético. Um detalhe: este será o último jogo do Atlético antes da final da Libertadores da América. Belo detalhe, será dia 29, exato. Dia 30, aí o Palmeiras receberá o Fortaleza, sairá para enfrentar o Cuiabá. Palmeiras recebe
o América Mineiro. E o último, só corrigindo, Tá invertido, o Internacional receberá o Palmeiras do Beira-Rio. Essa é a sequência do Verdão, Pascoal. Dá uma olhada, são 11 jogos, né, meu senhor? Sim, senhor. O senhor já quer tocar o hino na quinta-feira. Eu acho que eu toco o hino antes do jogo internacional, Pascoal. Olha, vou falar, antes contra o Internacional, até podemos discutir. Mas na quinta-feira. América, né, ali. Mas na quinta-feira eu acho que não dá, né? Não tem lógica. Nós iríamos tocar na terça, mas aí o Internacional venceu, não foi possível. Não, então. Tem estranho. Muito estranho. Esse negócio de ficar tocando. A sua consciência está concordando contigo. Eu concordo também. Ô, João, o Palmeiras vai ter. Com tantos. Dá uma olhada ali, ó. Tem jogo muito complicado ainda. Tem clássico contra o São Paulo. Né? Tem jogo contra o Coritiba, o Atlético Goianiense, são dois que estão ali brigando numa faixa muito delicada. Exato. O Botafogo, para não entrar nessa faixa delicada, tem que se dedicar ao máximo nessa partida. Sim. Então tem muita coisa para acontecer. O Atlético Paranaense, antes de viajar para a decisão da Libertadores da América, vai pegar o Palmeiras. Aí vai ter que mas o Atlético reserva ganhou do Palmeiras aqui. O Atlético reserva é outro detalhe importante. São duas. O Palmeiras tem 2 derrotas nessa temporada, as duas em casa. Sim. O Palmeiras não perdeu o jogo fora. Exato. Nessa temporada no Campeonato Brasileiro. Eu acho o jogo contra o Atlético Mineiro muito complicado. Sim. Né? Porque os jogadores querem dar uma resposta. Os jogadores do Atlético querem dar uma resposta. Não é possível um time com o Atlético Mineiro ficar nessa situação. Depois da mudança de treinador, 33,3% de aproveitamento do Atlético. Aproveitamento de time que vai ser rebaixado. O Atlético tem time para isso? Não. Claro que não. O Atlético é muito melhor do que isso. Talvez esses 10 dias possam recolocar o Atlético dentro de uma situação. É jogo muito... É osso! É osso, esse Pascoal. jogo pro Palmeiras. Muito bem, Aizinho! É osso! O Pascoal tá falando que é osso. E é mesmo, né, Tetra? É osso mesmo. Sem dúvida, né? É só a reportagem toda aí, analisar. Nem o treinador, né, vai poder dirigir o time. O Abel, mais uma vez, suspenso. E olha que os auxiliares dele também estão pendurados, né? Se tomar cartão, está suspenso também. Rapaz, tem isso. Que é bem normal de acontecer, porque é uma comissão técnica bem esquentada ali na beira do campo. A crítica que eu faço a esse brilhante treinador que é o Abel Ferreira. Ele equilibrar esse emocional dele na beira do campo. Sei que não é fácil, eu vivi isso, é difícil, mas você tem que conviver com isso e saber trabalhar com isso dentro do futebol. Senão vai ser esse recordista que ele é de expulsão. Agora, pensando no jogo, é uma oportunidade para alguns jogadores. Essa escalação eu estou com o Jean Oddi, não pelo jogador, que eu acho bom jogador, o Breno Lopes. Inclusive fez gol de final de Libertadores no Palmeiras. Mas muito tempo sem ter oportunidade, sem jogar. E até para entrar em jogos, entra muito pouco. E aí o Merentiel faz aquele golaço. O Wesley até entra mais nos jogos. Seria a primeira opção, pensando assim. Mas o Abel que está no dia a dia. E de repente é um jogador que pode contribuir em outros aspectos que pode dar essa vaga para ele começar jogando. Mas no restante não tem como inventar muito. O que poderia fazer? Pensar em 3 zagueiros? Não sei, né? Para fortalecer, já que os 2 volantes, né? Um é garoto, o Fabinho, e o outro, para mim, nem é volante, né? O Atuesta. Não tem essa pegada toda. E para pegar um Atlético no Mineirão querendo se recuperar, poderia pensar em, de repente, ele ir para esse sistema de 3 zagueiros, que ele já utilizou, o Abel já fez. Inclusive, na final da Libertadores, ele usou o Piquerez como um terceiro zagueiro e o Scarpa, que fez mais aquele corredor pelo lado esquerdo. São várias possibilidades que o Abel tem. Na verdade, é o seguinte, a gente fala que o Palmeiras tem um dos melhores elencos. Ele é encurtado, mas tem um dos melhores elencos. Agora é hora de testar. É um grande que ele vai enfrentar fora de casa para manter essa distância, no mínimo, manter esses 8 pontos que tem para o Internacional, que vai jogar em casa contra o Bragantino. Não é um jogo fácil. Quem tem um jogo... Não existe jogo fácil no futebol, mas o Fluminense pega o último colocado no Maracanã. Então, a possibilidade de vitória do Fluminense é imensa. Eu acho que assim, eu tô contigo. Com todos os problemas, o Palmeiras passar pelo Atlético, ganhar o jogo, tá fechado? Ganhar do Atlético lá,
Tô fechado com você. Toca o hino. Tô fechado com você. Pode tocar o hino. O homem ganhou 8 títulos com a camisa do Verdão, tem moral, hein? Se ele falou, tudo bem. Agora, ele não tem interesse nenhum em zicar, né? Se fosse zicar, ele ganhou tudo no Palmeiras. Não tem interesse Nenhum. Então é isso, Zinho. Agora tem o seguinte, o Zinho também deixou o apresentador na cara do gol, porque o time que está mais perto do Palmeiras é o Internacional. E o Inter, na teoria, tem um jogo mais fácil do que o Palmeiras. O Inter receberá o Bragantino, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Não terá o Bustos suspenso e o Everton não poderá jogar porque ele pertence ao Bragantino. Na atividade de hoje lá no Beira-Rio, o Mano Menezes observou o Igor Gomes e o Matheus Dias. São jogadores que têm possibilidade de ocupar esses espaços na partida, que é fundamental para o Internacional Renato Rodrigues continuar nessa caçada distante ao líder Palmeiras. Sim, é um jogo, vamos dizer assim, acho que quando a gente fala, o próprio Abel falou que não tem jogo fácil no Brasil, realmente são poucos, assim, é muito complicado. Talvez o do Fluminense, eu tô cozinho com... Maracanã, cheio, empolgado, contra o Juventude que veio muito mal. Agora, o Inter vem numa solidez muito clara, né? Contra um Bragantino que saiu um pouco dos trilhos, né? Um time que você via um crescimento, ele tem um norte muito claro, uma maneira de jogar muito claro, mas foi perdendo isso. E um Inter que conseguiu, eu até falava isso no Sport Center esses dias, talvez seja o maior caso de correção de rota que a gente tenha tido no ano, né? Porque escolhe lá o Cacique Medina, que foi terrível, realmente, quando o Mano fala que estava esculhambado, por mais que possa ter algum tom de algumas outras coisas, mas estava esculhambado realmente, porque o time era muito desorganizado, e assim, consegue com o Mano restabelecer uma organização, e eu acho que isso ninguém duvidava, né? Eu acho que muita gente questiona o Mano em outros aspectos, mas questão de organização de time, os times deles sempre foram muito organizados. Inclusive o questionamento é ofensivo, e o Inter está com um dos melhores ataques do Brasil. O segundo melhor ataque. E o que me chamou muito a atenção do Inter nessa correção de rota além do Mano foi a capacidade de reforçar o elenco. Acho que o Inter foi muito bem nessa janela de meio de ano. Sempre falo que não dá pra gente usar o termo aproveitar, né? Porque a gente tá falando de uma guerra, ninguém se aproveita de guerra, mas o Inter nesse aspecto foi muito bem. Trouxe o Wanderson, que pra mim hoje é um dos melhores jogadores que a gente tem na posição hoje no Brasil. Você traz um Vitão lá que tava no Shakhtar, que saiu do Palmeiras sem ninguém ter visto e tomou conta da zaga. Você traz um Depena, que é um jogador que entrega muito dentro da característica dele. É um Alan Patrick, que a gente sabe da qualidade que tem. Vai buscar um alemão que, tecnicamente não é um jogador que todo mundo, nossa, cracaço não é, mas é um cara que ajuda muito. Então o Inter conseguiu pegar um ano onde tudo parecia que ia para um caminho muito ruim e organizar, acertou com o treinador. Acho que o Mano era o que precisava naquela época mesmo, um pouco de pragmatismo, né? E pragmatismo, a gente usa essa palavra de uma maneira um pouco negativa e não necessariamente é o caso. Faz uma janela muito boa, com criatividade, olhando o mercado, não indo só no nome. E o Pedro Henrique, o cara que fez 2 gols, o Pedro Henrique, outro jogador que você foi buscar também. Então é um Inter forte, longe de perfeito, porque o Mano pegou o trabalho também no meio, e a gente está falando de final de ano e tem trabalhos ainda sendo desenvolvidos, mas é um time muito forte. Eu acho que a tendência realmente é ganhar do Bragantino, que não se achou em 2022. E a grande notícia, além do goleiro Daniel, o Wanderson está de volta, como o Renatinho já disse, é um atacante muito importante, e ele tem boa chance de enfrentar o Bragantino. Tem uma disputa também ali com o Pedro Henrique, nem isso, Vini Malvadeza do Guaíba, grande torcedor colorado. Tá uma disputa ali entre Wanderson e Pedro Henrique para jogar ao lado do alemão, não é isso? É isso, né? Pedro Henrique fez 2 gols no último jogo. Entre Wanderson e alemão, desculpa. Pedro Henrique, entre Wanderson e Pedro Henrique, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas o Mano tem. Eu não tenho nenhuma dúvida. Claro, o Mano tem que ter. Jogador por jogador não tem comparação. É que o Pedro Henrique fez 2 gols, né? A vitória contra o Atlético Goianiense, e ele tá com moral. Então, como o Wanderson está retornando,
existe aí uma possibilidade E é colorado, né? A rapaziada gosta do homem, viu? Porque é de família colorada. É isso, o Vini Malvadeza do Beira-Rio? É isso? Homem... Ele e o alemão, né? A dupla de ataque é colorado, então estão... O Haaland dos Pampas tem isso? É uma hipérbole, digamos, hein? Mas é isso, é o Haaland dos Pampas, o Paredão Colorado, o grupo lá já batizou assim. A sequência do Inter. Nós mostramos aqui os jogos que restam para o Palmeiras. O Inter é o vice-líder. Depois do jogo com o Bragantino, o Inter volta a jogar no Beira-Rio contra o Santos. Aí irá para o Maracanã encarar o Flamengo. Receberá o Goiás, sairá para jogar com Botafogo e Curitiba, recebe o Ceará, vai a BH encarar o América, recebe o Atlético, já depois da final da Libertadores da América, vem ao Morumbi enfrentar o São Paulo e termina recebendo o Palmeiras, Jean Adi. E acho que esse último jogo, evidentemente, é a principal vantagem. Mais do que um ponto a mais que ele tem em relação ao Fluminense, acho que é a principal vantagem do Internacional em relação aos outros times, especialmente ao Fluminense, que é olhar para a tabela e dizer... Bom, eu preciso tirar 6 pontos de vantagem do Palmeiras até a penúltima rodada. Para chegar na última rodada, com o Palmeiras tendo 2 pontos de vantagem e aí o Inter jogando por uma vitória para ser campeão. A gente viu, a tabela tem jogos complicadíssimos, tem jogos difíceis, o São Paulo fora, o Flamengo fora. É claro que são equipes, né, no caso do Flamengo, principalmente envolvidas em outras competições. Eu digo principalmente porque o São Paulo já vai ter jogado, já vai ter disputado a final da Sul-Americana naquele momento. Mas são jogos complicados. Então eu não consigo olhar para a tabela e dizer essa é muito mais tranquila do que aquela, essa não é mais complicada. Bem parelho, né? São parelhos. Porque no miolo os dois quase um turno inteiro, os times que estão na fase, naquela situação de rebaixamento. Então, no miolo, tanto no Palmeiras quanto no Internacional, tem as mesmas disputas. É isso. Perigosíssimo. Jogos perigosos. E depois, na parte final, ele vai ter o confronto. E aí você tem o confronto direto em casa, que eu acho que é a vantagem que o Inter tem em relação ao Palmeiras, mas o Palmeiras tem 8 pontos de vantagem em relação ao Internacional. Eu diria que assim, o Inter, né, acho que o Mano tem muitos méritos, não se discute a melhora do Inter, a condição onde o Inter está hoje no campeonato é uma condição superior, acho que o próprio torcedor imaginava que estivesse nesse momento, acima do Flamengo, acima do Atlético, tem demérito dos outros. Tem, mas também tem mérito do Inter. Não é um futebol que encanta, não é, mas é um futebol eficiente, é um futebol competente. Acho até que o Fluminense joga mais bola, né? A gente falou e elogiou muito o Diniz, eu acho que o Fluminense joga mais bola, mas o Inter tem essa vantagem considerável em relação ao Fluminense para se colocar como perseguidor em relação ao Palmeiras, que é o jogo na última rodada. Claro que vai depender muito de uma queda brusca que o Palmeiras não mostrou até agora. Porém, é bom dizer, né? O Palmeiras tem um elenco mais curto em relação a, por exemplo, Flamengo e Atlético. Já perdeu um titular indiscutível. O seu 12º titular, que era naquele momento, pelo menos, o Gabriel Veron, foi embora. Então, você agora tem um monte de desfalque. Se o Palmeiras tem um monte de desfalque, ele pode até ter uma queda que não teve até aqui. E o ponto é esse, a gente vê essa sequência de 11 jogos, a gente tá tendo uma semaninha tranquilinha essa semana, né? Por causa de data FIFA. Tá tendo folga no futebol brasileiro. Mas assim, daqui a pouco, amigo, é pauleira de novo. É jogo atrás de jogo. Você não sabe que time vai chegar na penúltima rodada, na última, enfim. Aliás, domingo... Isso que é muito difícil. Domingo teremos um jogo antecipado, porque o São Paulo está na final da Sul-Americana, então ele receberá o Avaí no Morumbi. E na terça-feira que vem, a rodada já começa com Santos e Atlético Paranaense. Agora vamos...